Olá, amados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mais uma vez, eu quero trazer uma palavra, agora uma palavra de consciência, uma palavra de reflexão. E o tema da nossa palavra de hoje será: concordar é obedecer ou obedecer é concordar? O pecado nos torna tão cegos para com a verdade de Deus e para com as nossas próprias situações, que podemos ler e concordar com uma passagem da Bíblia que condena a glutonaria e logo em seguida continuarmos comendo de forma desmedida. Podemos concordar com o texto que abomina a fofoca e logo em seguida sairmos fazendo uma fofoca. Concordar com o versículo que proíbe ressentimento, ira, amargura e continuar ressentido, irado e amargurado. Ficamos iludidos que o texto bíblico nunca é para nós, e sim para os outros. Não resolve nada concordar com a Bíblia e não nos submetermos a ela. Não fomos chamados para concordar, e sim para obedecer às Escrituras. Eu quero trazer um breve comentário aqui sobre uma doença chamada TOD. T-O-D. Transtorno opositivo desafiador. Até parece uma coisa encorajadora, um comportamento de quem quer vencer, dar o melhor, mostrar que é um desbravador, que pode conquistar sucesso, mas, amados, esse tipo de comportamento é identificado em quem já é há muito tempo alguém que, concordando, desobedece de tudo. Alguns dos sintomas mais comuns é desrespeitar as autoridades. Outro sintoma comum é questionar, desafiar e desrespeitar regras e pessoas mais velhas. Outro comum, incomodar deliberadamente outras pessoas e culpá-las pelos seus erros e pelo seu mau comportamento. Isso é tudo feito de forma voluntária. A pessoa que sofre desse distúrbio, ela imagina que tudo que ela faz está sendo produtivo e que vai levar a um retorno positivo e que ela está avançando e que as pessoas querem impedi-la. Esse transtorno ele é identificado principalmente quando a pessoa tem aquela idade de adolescência que tudo é possível e isso vai se alastrando e vai acompanhando até a fase adulta. É por isso que nós já vimos muitos exemplos de pessoas muito boas, muito bem criadas, mas que se sofre de um distúrbio como esse, ao final da vida, ela se torna um adulto que não tem condições de controlar ou de viver e se relacionar bem com outras pessoas. Eu quero ler no livro de Romanos, capítulo 13, o versículo de 1 a 6, onde o próprio Deus ele traz informações sobre como nós devemos nos comportar diante das autoridades constituídas. Romanos 13, de 1 a 6. Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Versículo 3. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus, para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. Versículo 6. É por isso também que vocês pagam impostos, pois, quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus.
Amados, nós temos registrado na palavra de Deus vários acontecimentos terríveis de resultados de desobediência a Deus pelos homens. Iniciando no livro de Gênesis, o pecado é a causa de todos os males. Temos muitas mortes, destruição, fome, sofrimento, tudo causado pela desobediência de um povo que ouviu o próprio Deus, falava que concordava com os seus ensinos, mas não obedecia. Na ciência tem uma máxima que diz: toda ação tem uma reação. Se a ação for positiva, a reação será positiva. Ou seja, lucro, alegria, paz, bênção. Se a ação for negativa, a reação será negativa. Ou seja, prejuízo, tristeza, ódio. Em sua palavra, Deus nunca trouxe mal sobre ninguém, mas sempre avisou que se tomássemos decisões contrárias à vontade de Deus por desobediência, sofreríamos consequências terríveis. Isso mostra que muitas das opções escolhidas foi desobedecer aquilo que Deus havia determinado. Gostaria de despertar seu interesse, sua atenção, e sugerir que o amado e querido irmão fizesse uma breve leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 28. Uma leitura bastante didática. Você perceberá que Moisés faz uma declaração sobre aqueles que obedecerem, o que eles receberão. A partir do versículo 15, nós percebemos que existirá uma consequência aos que não obedecerem. Mas é maravilhoso ter esses escritos, porque se todos nós soubéssemos com antecedência tudo o que aconteceria conosco sempre que desobedecemos aquilo que está determinado, seria maravilhoso, porque não faríamos a escolha de desobedecer. Deus espera que façamos boas escolhas, amados. Voltando à doença, o TOD, é necessário procurar ajuda médica. Não aceite viver em uma vida de desobediência. Toda ajuda Deus ele já deixou à disposição daqueles que sofrem de algo mal. Para concluir, eu quero ler com os irmãos Hebreus, capítulo 13, de 7 a 9, a parte B. Diz assim: lembrem dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. Vamos ler ainda em Hebreus 13, o versículo 18. Continuem a orar por nós. Temos certeza de que a nossa consciência está limpa, pois sempre queremos fazer o que é correto. Que maravilhoso! Nós podemos ver que temos na palavra de Deus todo o respaldo, tudo aquilo que nos apoia, tudo aquilo que nos direciona, tudo aquilo que nos instrui a fazermos o que é bom, o que é certo, com obediência, para servirmos bem ao Senhor. Eu encontrei um escrito que eu achei interessante e quero concluir essa mensagem com essa escrita que não é minha, eu também não achei o nome do autor, mas diz assim: obedecer quando não se concorda com o pedido, respeitar quem te desrespeita, cuidar de quem não lhe beneficia, amar quem não lhe agrada, isso não é fácil, mas isso é caráter. Que interessante. Nós devemos ter um caráter cristão. E o caráter cristão requer de nós um posicionamento de obediência às decisões, refletindo, fazendo uma boa meditação daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos ouvindo e tomando uma boa decisão de obediência, porque essa é a vontade de Deus. Que o Senhor lhe conceda um dia e uma semana abençoada e que nós possamos estar sempre bastante coerente com as decisões que tomamos. Que o Senhor cubra a sua vida de bênção em nome de Jesus. Amém.